carreira. Mari, tudo Você bom? falou da altura, deixa eu ajeitar aqui. Olha lá, tá vendo? Esse Instagram prega peças na gente na hora que a gente Nossa, entra. tá com bastante Bem-vinda. chiado, viu, Ainda tá Rodolfo? achado? Quando você fala, não tem chiado. Quando você não tá falando, tem. Ai, que saco. Eu não sei se tem a ver com esse Peraí, fone. agora parece que foi. Parou? Não, quando você fala, não aparece. Na hora Falou? que você mexe aí, não aparece o chiado. Bom, eu Vamos lá. vou. Eu vou. Bom, se tá muito alto, eu vou tirar aqui, vou falar sem microfone. Eu acho que isso pode. Vai melhorar, Prejudicar. mas talvez eu não ouça tão bem. Mas é melhor do que ficar incomodando as pessoas com o chiado do negócio, né? Tá me ouvindo melhor? Tá me ouvindo bem? Tô. Beleza. Mari, brigadão por aceitar nosso convite. Muito legal ter você aqui. Falei pra você, faz o tempo que a gente está querendo que você esteja aqui. É um assunto que a gente interessa muito. A sua caminhada é sensacional. Tem muita coisa legal para compartilhar. A gente aqui no Música em Rede gosta muito de trazer pessoas que têm uma história de caminhada prática, de fazer acontecer. E, putz, você é um grande exemplo nisso. Eu sou seu fã. Obrigado por estar aqui. Obrigada. Não, obrigada a você. Começar agradecendo. Passou tanta gente monstra aqui já, tantos profissionais excelentes. Acompanhei várias das lives. Eu que agradeço o convite. Sensacional. Para o pessoal que por acaso não te conhece, que está chegando aqui agora, se você faça uma introdução breve, que a gente já começa a conversar um pouco aí sobre a Tá. sua carreira e trazer um pouco mais de informações. Tá, eu sou jornalista e produtora cultural. Eu, na verdade, entrei na produção cultural há 12 anos, em 2008. Até então, eu trabalhava, fiquei 10 anos na grande imprensa, então Folha, Estadão, Jornal da Tarde, Diário de São Paulo, BBC Brasil, Carta Capital, cobrindo principalmente polícia, o que é curioso, né? Engraçado. E aí, em 2008, eu conheci o William Magalhães, da Black Hill, e o Mano Brown, e se abriu um universo para mim, que era a música soul brasileira e o rap, que eu não ouvia. Eu venho da música regional muito, sempre meio que a música preta, né? Eu venho do cacuriá, tambor de crioula, forró, samba, MPB, mas aí conheci eles e fiquei encantada, assim, e principalmente no rap, conhecendo, assim, eu vi uma possibilidade de trabalhar com algo que eu acreditava, que era tentar trabalhar a questão da inclusão e contra, né, o antirracismo, e contra o antirracismo, não, contra o racismo ou antirracismo, e tentar ajudar a impactar na vida das pessoas. E sempre amei cultura nas mais diversas expressões, especialmente em música, e aí comecei ali. Legal. E você tem esse lance de você trabalhar dentro do jornal, dentro da mídia, né? Entendendo o lado de lá, o lado da comunicação, do mercado, e de repente você se viu do lado do artista aqui, o pessoal, a Nath da Trop te dando um oi aqui. Fofa, oi. Vai fazer parte desse curso que a gente vai dar semana que vem, Música Academy. Ela participa da 4ª aula, pessoa querida, incrível. E ela está pegando gancho, né? Ela é assessora de imprensa, Uma excelente assessora, né? Inclusive. excelente, e conversa e faz isso. E é muito interessante, né? Você ter vindo desse lugar da imprensa, né? E de repente você se ver no lugar da música do lado de cá. Isso deve ter sido isso deve ser bem interessante para você. Te traz uma forma de entender melhor como comunicar, como trazer. Como é que foi essa adaptação? Como é que foi esse momento de quando você se viu desse lado mais do mercado da música e trazendo essa experiência de jornalista? O que isso te acrescentou logo de cara no trabalho de entendimento de mercado, de trabalho de gestão de carreira? Bom, eu estou vendo um monte de gente amada, mandando mensagem, dá vontade de ficar respondendo todas, né? Então, obrigada a todos. Que delícia ter vocês aqui. Bom, eu, na verdade, assim, eu falei que não, mas trabalhei com música, assim, com cultura nos jornais, nos diferentes lugares. Fui editora de uma revista que chamava, né, de cultura popular, que era uma revista bem bacana. Eu funcionava essa revista, adorava. Ela era maravilhosa. Eu fui editora dela e sempre fiz uma outra coisa de cultura. Comecei o projeto do Empreendedor Social, o Prêmio Empreendedor Social da Folha. Os primeiros 8 anos eu estava lá.
Mas como é que foi? Eu acho que o pique do repórter, né, de jornal diário, principalmente, tem muito a ver com o pique do produtor, né? Que é aquela coisa de trabalhar loucamente, resolver tudo, né? Ser um pouco de tudo, né? Trabalhando sempre com a sua equipe, mas você tem que resolver um monte de bucha. E quando eu fui trabalhar com produção, meio que o jornalismo, para mim, estava acabando ali, em 2008, né? Eu te falei, inclusive, antes que eu tive a sorte de conviver ainda e trabalhar com jornalistas muito incríveis, assim, né? Bem da velha guarda. Foi uma experiência maravilhosa, mas eu estava insatisfeita. Já vinha um monte de pedido da direção de redação, que eu falava, gente, para que eu vou fazer essas matérias, né? E aí, quando eu conheci o William, ele, você vai ficar rica trabalhando com produção, e não sei o quê, eu, bora lá. E aí, doce ilusão, né? E aí, quando ele falou para produzir, eu falei, gente, mas eu vou produzir o quê se não tem show? E eu vou vender show como se a banda, não, as pessoas ou não sabem que ela está nativa, ou, enfim, contratante é isso, né? Principalmente no começo é telemarketing, depois que ele acontece fica muito mais fácil, as pessoas procuram ele, mas é ligar, 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 você liga uma vez, não fazem ideia de quem é o artista ainda, mas fica lá no subconsciente da pessoa. Você liga de novo daí a uns meses, fala de novo. É daí que, enfim, alguns meses depois acontece a carreira do artista, enfim, começa a ser falado. Na minha experiência foi sempre pela comunicação, né? Que é o nosso eixo central do trabalho. Você fica à vontade para me interromper, tá, Rodolfo? Tá adorando. Aí eu entendi isso. Bom, temos que construir, né, e cuidar da gestão da imagem desse artista para saberem que ele está nativo, para saberem quem é, para gerar interesse. E a comunicação, para a gente aqui na Boia Fria, sempre foi um trabalho integrado, todas as frentes de comunicação, para além das outras frentes que a gente atua, mas a gente sempre trabalhou 5 alicerces da comunicação, que é a assessoria de imprensa, sempre muito minuciosa, muito particular, trabalhando a partir da essência do artista, identificando quais são as essências. Então, eu fui empresária, né, do Dexter, do Rincon, agora eu sou da Amanda Magalhães. Com eles foi um desafio, com ela também, mas outro tipo de desafio, que era isso, identificar quem era o artista. Então, sei lá, vou dar de exemplo o Rincon. Você identifica, né, primeiramente, que é a cultura preta, que é a cultura periférica, que tem a ver com os elementos do hip hop, que é um artista que se identifica muito com moda, que traz a temática da música preta de uma maneira mais com humor ácido, uma maneira inovadora naquele momento, principalmente, mas que eu acho que ainda é muito particular do Rincon. E imprimindo isso tudo de alguma maneira no release. O release hoje é muito importante, né? Porque as pessoas copiam e colam, né? Então, se você não tem uma boa matriz do trabalho e o que você quer que seja exposto, tá tudo, você prejudica todo o resto da história, né? Do trabalho da assessoria. Fazendo um adendo sobre isso, a gente tem passado por um momento meio complexo com relação ao jornalismo de música, assim, né? As possibilidades no mercado mesmo de você conseguir emplacar, divulgar de fato nos veículos. Os próprios veículos têm mudado muito, o foco da coisa tem mudado muito. Você sente que isso está mais difícil de você ter um trabalho significativo com assessoria de imprensa? Tá, com certeza. Com certeza, especialmente quando é um artista, por exemplo, a Amanda é música. O negócio dela é arte, é música. Não gosta de fazer lives. Se a gente for falar dos aspectos dela, ela é uma pessoa doce, ela é uma pessoa que teve uma vida legal. Então acaba sendo delicado e ao mesmo tempo você precisa respeitar, né, a arte, a personalidade, o perfil do artista, como ele quer se colocar. Por isso que eu falei que é um outro tipo de desafio, né? Respeitar, assim, os limites dela e a área de conforto dela. Mas sim, hoje tanto a gente tem muito mais produção musical como muito mais veículos de imprensa. Então, com relação à produção musical, que é muito positivo, né? Enfim, hoje com essa questão toda da tecnologia, as pessoas podem fazer, mesmo quem não tem recursos ou não tem quem possa apoiar financeiramente, pode hoje realizar sozinho, né? Seu trabalho musical. Gravar, enfim, as pessoas se juntam muito, fazem muitas collabs, né, inclusive de produção. E, por outro lado, tem a questão da imprensa, né, que também tem muitos veículos.
é sempre muito difícil você, o começo da carreira do artista ou o começo de uma carreira estruturada do artista. Mas eu sou muito eu sempre me preocupei muito, aprendi isso com hip hop bastante também, que o primeiro olhar, quando você vai trabalhar a comunicação de um artista, é o público que ele já tem. Então, o Dexter, por exemplo, já traz um público da cadeia, já traz um público de parentes de pessoas que estão presas, traz o público periférico, o Rincon é a mesma coisa. Então, sempre o trabalho, o que a gente mais quer é a grande imprensa, mas se a gente perde esse público base dos artistas, passou a moda ou apareceu um outro, você não consegue mais a grande imprensa. E esse público precisa se sentir o original respeitado, porque muitas vezes são pessoas que acompanham o artista já há 10 anos, ou que estão lá desde o começo dando força. Então, essa sempre foi uma preocupação minha no trabalho da assessoria de imprensa, de ter essa atenção primordial com esse público. Uhum. E que muitas vezes é um público enorme também, né? Dependendo da situação. O hip hop traz essa massa já, um público, quando é um artista que já tem alguma Pronto para representatividade. consumir ali, né? Então o público já está identificado. Exatamente. Que às vezes nem sabe como chegar no trabalho do artista mais diretamente, né? Então você começa a divulgar mais assertivamente onde vai estar rolando o show, enfim, que horas vai fazer live, como é que vai ser essa dinâmica toda, e você já garante ali um público original e fiel, né? E aí você estava falando dos 5 pilares, né? Isso, eu ia voltar nisso. Então, dos 5 pilares, a gente trabalha essa assessoria de imprensa, que eu acho que muitos assessores estão entendendo hoje, mas não acho que são todas as assessorias, que nem tem artista que vai procurar assessoria de indústria farmacêutica. Não vai rolar, a gente está falando de arte, né? A gente está falando de música, de arte, de algo, enfim, não tem um valor, tipo, esse medicamento custa tanto, é outra coisa. São outros valores agregados. Então, assessoria de imprensa, redes sociais, nossa expertise é muito mais em conteúdo e crescendo organicamente, né? Não é tanto o alcance quantitativo, mas o qualitativo a gente faz muito bem. Muito em parceria com o artista. Então tem, por exemplo, do Rincon tinha uma pessoa que era a mesma que cuidava do Dexter das redes, ele sabia como o artista falava, porque muitas vezes o artista não quer ficar lá, né? Assim, tem alguns que sim, que adoram, mas muitos não tem saco. Então, nessa questão da comunicação, você tem que conhecer muito bem o artista, saber que palavras ele usaria. Muitas vezes é um cara que lança uma gíria, uma expressão, mas enfim. Então tem as redes, assessoria de imprensa, relações públicas, que pode ser tanto em termos de imprensa como do próprio mercado da música, né? Então, de novo, voltando ao artista que a gente lançou aqui, o Rincon, quando a gente lançou o disco dele, o Galanga Livre, que foi extremamente premiado e tudo mais, a gente prensou 2.800 CDs eu dei para empresários da música, para jornalistas, para outros artistas, porque eu acho que em tempos só faz sentido você fazer uma obra bonita, né, diferenciada mesmo hoje. Eu considero o disco do Rincon uma obra-prima, assim, tanto em termos de artes gráficas como musical, artística. Conceitual, tudo, né? Conceitual, eu falo para muitos artistas. A linguagem e o que ele falar e a proposta. Com certeza, com certeza. É um universo muito bem amarrado, né? Sim. E porque eu falo para muitos artistas, você vai lançar um disco envelopado, não gasta esse dinheiro e não é um bom cartão de visita, né? Faça um negócio completo, bonito, que tenha uma identidade, que tenha um conceito. Então, relações públicas eu falo muito nesse sentido, né? Tem até amigos que falam, quando você está como um artista, você fica insuportável, porque é monotemática. Mas, enfim, assessoria, RP, redes sociais, aí construção e gestão da imagem do artista, está tudo interligado, né? Nada disso, na minha opinião, caminha sozinho, né? Tudo muito interligado, mas dentro da construção e gestão da imagem entra toda a estratégia que você está desenvolvendo em termos de imagem dele, como é que você vai fazer isso se tornar interessante, ele se tornar relevante, interessante. E por último, o gerenciamento de crise, que já vivemos isso algumas vezes, né? Principalmente na cultura preta, né? E principalmente na cultura preta periférica. Então, tem sempre alguém tentando passar uma rasteirinha, né? Então, a gente já se viu aqui com situações muito
delicadas, né? O Dexter mesmo teve uma vez que o UOL, ele deu uma super entrevista para o UOL, super interessante. Aí no título eles colocam o Dexter como porta-voz do PCC. A gente queria morrer. E aí a internet, enfim, foi-se aquela época que eu estava no jornal que dava erramos no dia seguinte, que também era muito prejudicial. Mas como você reverte uma coisa dessas, né? Aí tem que entrar com errata, tem que mudar. Muitas vezes a pessoa pode esquecer, os jornalistas, de pedir para mudar o link, né? Que tá lá, muda o texto, mas não muda o link. Tem que pedir essa visibilidade no erramos também. Mas aí nessa situação, por exemplo, o que a gente fez? A gente juntou colegas jornalistas da Revista Fórum, da Caros Amigos, da Brasil de Fato, de vários jornalistas que a gente sabe que entendem, né, a cultura periférica, que conhecem os artistas, e bolou uma campanha que era a Minha Facção é o Hip Hop. E aí deu, enfim, deu um resultado legal, né? Assim, eles ajudaram muito. Mas é isso, é um gerenciamento de crise. Já vi histórias disso, de artista com assessoria de imprensa que fazia assessoria de imprensa de indústria farmacêutica e que tentou fazer uma errata para a besteira que o artista deu e piorou tudo, sabe? Tipo, então é isso, é bem delicado mesmo isso de gerenciamento de crise. Ainda mais que, como você falou, que de repente tem até uma perseguição, uma necessidade de, sei lá, de queimar o artista, né, sei lá, por preconceito, é uma coisa muito complicada. E nessa cultura do cancelamento agora também, é mais complicado ainda, porque às vezes por causa de uma fake news, por causa de alguma besteira que alguém postou ali, você perde o respeito do público, né, perde o respaldo, enfim, às vezes até coisas sérias. Verdade, isso que você falou sobre utilizar a comunicação e o trabalho muito forte dentro do orgânico, né? Isso vem através de uma produção de conteúdo constante, de uma conexão com o público, de sei lá, uma construção de comunidade com o público. Como é que você pensa esse trabalho da força do orgânico nas redes sociais, que a gente sabe que é cada vez mais difícil, né? Os algoritmos eles vão cada vez fechando o cerco e deixando cada vez mais difícil você conseguir trabalhar sem investir. Eu acredito que você faz em paralelo investimento também. Mas como você pensa isso? Essa relação do orgânico com o investimento mesmo, tráfego? A gente, em termos financeiros, a gente investe muito pouco, mas acho que é super válido, é super importante. As experiências que a gente teve foram excelentes, né? Principalmente no YouTube. Agora, sim, tem que ter uma relação, eu acho que todo mundo tem que ser respondido. Outra lição que eu aprendi, né, com o hip hop é o quanto a gente é capaz de transformar a vida de alguém com uma coisa muito simples, né? Assim, então, por exemplo, falando da população periférica, muita gente sempre procurou a boia querendo trabalhar, ou querendo um salve do artista tal, ou querendo usar uma música num doc X, até por isso que eu gosto de ter a edição dos artistas e os fonogramas com a gente, né? A gente é sócio dos artistas, porque se chega em uma major, se chega numa editora grande, algum maninho, sei lá, escreveu tudo errado, já sabe que não tem dinheiro, não vou nem responder. E isso é muito broxante, né? Assim, tanto quando a gente está falando de artistas que procuram a gente, como pessoas comuns. Então, eu acho que o fato de você olhar, ouvir a pessoa, apertar a mão, olhar no olho, isso tanto pessoalmente como virtualmente, é um impacto muito grande que a gente leva para a vida das pessoas. E é muito importante, né? Porque todo mundo tem tantos sonhos, tantas vontades, e você se sentir saindo da invisibilidade, né? Seja artista ou pessoa não artista, para mim é um presente quando eu sei que eu estou podendo. Na verdade, eu considero uma retribuição, né? Assim, a pessoa, todo mundo tem seu valor, seu ser especial, né? Mas então a gente trabalha bem, a gente sempre tem, né, uma estratégia, senta com o artista, entende isso que eu estava falando das limitações, entende, às vezes o artista quer usar uma paleta de cores tal, mais fosca, mais fria, não sei o quê. Então a gente sempre pensa em muitos detalhes, sempre tomando muito cuidado. Por exemplo, a Amanda, né, Magalhães, que é minha artista. A Amanda é atriz também, inclusive assistam a última temporada de 3%, ela é uma das
atrizes principais, estreia agora na sexta. Só que aí ela tem esse cuidado, essa preocupação, por exemplo, nas redes. Se eu ficar fazendo uns vídeos, sei lá, super engraçadinhos, eu posso banalizar minha imagem como atriz. Então tem esse cuidado e é isso, assim, sempre respeitando muito isso e buscando possibilidades para enriquecer o conteúdo. É muito louco, porque principalmente as mulheres, o que a gente acaba conseguindo, as artistas mais likes, ó o de Mello aí. Ei, de Mello, meu amor. Maravilhoso. Fizemos uma live maravilhosa no sábado. A oportunidade de tê-lo em alguns shows também, é maravilhoso. Ele é maravilhoso, foi super legal. Como eu sou muito próxima, né, dele, de outros mestres da SOA, a gente acaba tendo uma conversa muito particular, divertida. Posso cortar ele sem ficar me sentindo mal, a gente ri. E esse sábado é com o Hildon. Depois no final você vai deixar o arroba aí, Deixo. as datas, os lançamentos todos. Fica com a gente até o final, vou fazer o papel do apresentador. Fica com a gente até o final. Não saia daí. Não saia daí. Legal. Peraí que eu me perdi. O trabalho de conteúdo, né, de orgânico, né, como você pensa esse trabalho da expansão do trabalho do artista através do orgânico mesmo. Eu acho que é um trabalho de minhoquinha mesmo, né? Assim, eu só trabalho com artistas e quem eu acredito na arte, na pessoa. Não consigo trabalhar com música ruim. Já me procuraram para trabalhar com sertanejo, eu não gosto. Tinham me procurado para trabalhar com funk muitos anos atrás, eu não quis. Trabalhei ano passado, né? Que eu até te contei com o MC Kevin. E foi uma experiência maravilhosa para mim, porque ficou muito claro essa questão da grande imprensa, né? Os que entram de funk na grande imprensa, ou são os que trazem um discurso mais palatável, menos putaria, mais palatável, ou são os que têm uma estrutura grande e organizada por trás, né? Tem algumas produtoras de funk que são muito fortes, mas que são muito desorganizadas. Então, aí vem o artista, fala uma besteira, derruba tudo que você estava conversando com a Globo, que era o sonho do moleque. Então é muito delicado, mas foi uma satisfação muito grande para mim ter esse contato com o funk, poder ter me tornado amiga dos meninos, porque eu identifiquei que as histórias são muito próximas, muito semelhantes que a dos artistas do rap mesmo, né? É outra forma de expressar, são outros temas, eles retratam o que eles vivem mesmo, né? Então eu entendo que, quando a gente está falando, né, principalmente da cultura periférica, é entender que já existe uma realidade impactante ali, né? O Kevin tem, sei lá, uns 7 milhões de seguidores no Instagram. Eu saio com ele na rua, é uma loucura. Eu levei ele no Sesc, no show do D2, ele não sabia que existia Sesc. Olha que maluquice. E foi uma loucura. Nesse mesmo show estava o seu Jorge com a gente também. Jorge ninguém abordou. O Kevin, as pessoas, não acredito! Tipo, desesperadas. Então, é muito injusto mesmo, né? Assim, o que a gente vive no Brasil e nesse mercado da música. Porque quando a gente pega a realidade, né, de um artista periférico e entende que ele representa uma parcela enorme da população, que ele tem um número muito grande de seguidores e que se ele entender que se a mensagem dele for diferente, que a mensagem não é que mulher gosta de apanhar, mas é que mulher a gente tem que tratar super bem, isso a gente está atingindo, né, milhares ou milhões de pessoas quando a gente está falando do funk. Só que as pessoas, eu até brincava, né, assim, teve uma pessoa que trabalhava comigo, o Kevin teve uma fala extremamente machista, extremamente infeliz, e eu fiquei batendo de frente com ele. E falei, eu não vou largar a mão desse menino, porque ele está acostumado a ninguém pegar na mão, né? Então não é entender, tá cancelado. Eu quis entender e ensinar e conversar. Então foi muito enriquecedor. E é isso, a minha ideia com a cultura periférica, que tem todo o seu valor e que eu acho que devia estar num patamar muito maior, muitos artistas que já estão, mas não estão na grande imprensa, né? E que não estão nem aí também, que não estão na grande imprensa. Claro que ele tem o sonho, quero estar na Globo, não sei quem foi, por que eu não fui. Mas ele já tem um público gigante, já estão ganhando uma puta grana. Mas é isso, é pegar uma narrativa já existente, né? De uma pessoa com a sua realidade, é um menino que passou fome, é um menino que a mãe que foi preta criou sozinho, enfim. E vender isso que é o menino para a imprensa, fazendo com que isso volte para ele e para a periferia, porque aí eles se reconhecem, se veem ali, né, na grande mídia,
E isso volta para a periferia, né? O respeito. É muito importante você, por exemplo, levar. Eu tive uma situação também para 100% Favela, que é na Zona Sul, dos meus amigos, parceiros do Negredo, que eu sempre ajudo. Que a Globo, não, eles procuraram a gente e depois não queriam subir o morro. Ficaram com medo. Aí eu falei, gente, vocês estão com medo de quê? Pelo amor de Deus, eu me sinto mais segura aqui do que na Pompeia, do que onde eu moro. São famílias, era à tarde, super tranquilo. A própria comunidade se policia, se cuida para não acontecer nada e não acontece. Eu realmente nunca presenciei. E não foram. E você sente que isso acaba refletindo também no trabalho, assim, sei que eu só queria fazer um adendo sobre essa coisa de comunidade, de comunhão e tudo mais, mas finaliza esse caso específico, daqui a pouco eu já entro. Não, pode falar, que é longa a história. Não, o trabalho que você faz com o artista, quando tem essa... Isso reflete na comunidade que é criada entre artista e público, o mercado que você atua, enfim, o mercado periférico, esse tipo de som, isso gera um significado, a música ela gera um significado para o coletivo, e isso gera uma comunicação muito próxima. Esse trabalho orgânico acaba ganhando uma força também por conta disso, o acesso que você ganha orgânico nesse trabalho tem muito a ver com esse posicionamento, com essa verdade da música, da vida e tudo mais, da mensagem, né? É Com isso? certeza. Eu acho que não só o artista, como eu, como a produtora, graças a Deus fui apresentada aí por mestres, né? Enfim, chegando em comunidades com o Brau, com o Dexter. Sou muito respeitada, né? Assim, nas comunidades. E para eles, assim, essa coisa do acesso ao público, né? Quando o público sente que o artista é acessível, sente que responde, que esteja com um coraçãozinho na DM que o cara mandou, no post. Tem gente, inclusive, por exemplo, a Amanda, que ainda não é uma artista grande, né? Estamos construindo a carreira dela. Tem gente que fala, nossa, não acredito que você respondeu, fica super feliz. Então é isso que eu falei, né? De você poder apertar a mão, de você poder responder um oi, que é muito transformador e que volta para você, né? Isso é um Seja na trabalho, música. isso é um trabalho, desculpa te cortar, isso são trabalhos bem específicos, né? Isso de artistas que você pega no momento que ele tem alguma história onde o público já de alguma forma está conectado com ele, de repente é um volume que já dá para iniciar um trabalho, e artistas que você pega, vamos dizer assim, do zero, né? Que tem todo um caminho ainda para desenvolver, né? Como é que você pensa isso? Você falou que você se torna sócia do artista, então a parte de fonograma, de editora. Queria entender como é que é o seu trabalho enquanto equipe, como é o modelo de negócio da Boia Fria com relação a esse trabalho com o artista, principalmente, por exemplo, a Amanda, que é o artista que você já está pegando mais no momento mais Inicial. de ligar a ignição, né? Então, é muito diferente, né? Realmente, os artistas que eu tive três artistas que eu trabalhei realmente 360 graus, que foi o Rincon, o Dexter e a Amanda, e os desafios com cada um foram muito diferentes, né? Como eu falei, quando a gente pega o Dexter, ele tinha acabado de sair do sistema prisional. Então, o Dexter, para muitos, além do público que ele já tinha de origem, né? Que eram outros presos, que são familiares, que é a periferia, grande parte da periferia, e que é um cara que, enfim, Ele construiu a veio história de um do... álbum que ele fez lá dentro, né? Ele vem de um álbum que ele fez lá dentro. Então tem muita gente esperando. Então, nessa transformação, né, da imagem dele, a gente tenta trazer esse lado humano dele. Não é um bandido, calma, né? É uma pessoa que errou, que pagou pelo que errou, mas é um ícone, é um cara que representa, né, que é um exemplo para muita gente. Então, depois de 6 meses, se eu não me engano, foi o Júlio Maria que fez no Estadão. A gente dá uma capa de caderno 2, o resgate do soldado Dexter. Pô, isso muda completamente, né, a visão. E hoje você vê o Dexter participando de entrevistas, de momentos muito importantes, nesse sentido de ser um representante de uma grande parcela da população. O Rincon. O Rincon, em termos o Rincon acabou sendo um cara que rompeu, assim, talvez alguns preconceitos que vinham de dentro do próprio rap, né? Um cara que usa saia, é um cara que, enfim, que Ele é tinha um trabalho, né, elegante. de público já de alguma forma, não como
ele ganhou, a projeção que ele ganhou quando vocês estavam trabalhando junto, mas ele já era uma cara que já tinha um público ali no Sim. mercado, né? Quem é do rap sabia quem era o Rincon. Ele tinha 10 anos de carreira já quando ele veio para cá. É, o Rincon, ele tinha um público fiel do hip hop já, e ele já tinha feito algumas coisas com produtoras de publicidade, ele tinha já uma galera que ele era um queridinho, as pessoas estavam de olho, esse cara é diferenciado, né? Ele tem um discurso, o Rincon é um preto super intelectualizado, né? Um cara interessado, pesquisa, enfim. Então, o Rincon realmente é uma outra pegada, assim, se a gente compara com o Dexter. Então, no caso dele, foi muito valorizar essas coisas e ele é muito seguro dessas coisas, né? Assim, das características dele. Então, ele, enfim, teve muita propriedade para vir falando sobre a realidade do preto, da música preta e fazendo críticas de uma maneira muito diferente e sim, impondo respeito. Não acho que é qualquer artista que conseguiria, com esse humor ácido dele, assim, se sair bem, né? Mas era um cara que já representava, sempre teve esse discurso e que trouxe uma nova perspectiva, eu acho, que para o próprio mercado do rap, né? As misturas que ele faz também, né? E a gestão com ele teve um caminho rolou uma expansão de público que saiu do lugar no sol onde ele já era conhecido, né? Realmente foi um... Sim, foi gigante. Foi muito difícil também. A gente levou 2 anos para começar a virar, né? A gente estava tipo para desistir a hora que ele virou na sequência. Até te falei que foi a mulher da minha astróloga que falou: não desiste, vai dar tudo certo. Eu até brinco em algumas bate-papos que eu participo que meia hora que você fala não tem mais jeito, fodeu tudo. Respira, continua, não desiste, é resiliência, porque tá perto de virar. Pior que tá, não pode ficar, né? É meio isso. Mas aí o Rincon foi isso, ele aconteceu mesmo com ponta de lança, e ele queria lançar a música 26 de dezembro, pô, Rincon 26 de dezembro, mas é aquilo que eu te falei, ele quer, vamos lançar, né? Eu dou minha opinião, mas se o artista quer, vamos fazer do jeito que ele quer. Uhum. E até o papo da astróloga era que no dia 26 de dezembro eu ia fechar contratos muito importantes. Eu falei, gente, quem fecha um contrato 26 de dezembro, né? E foi o que acabou virando. Astróloga evidente. Aí. Nossa, é maravilhoso, nunca mais abandonei. Estou esperando ela me contar coisas mais legais ainda. Mas é isso, assim. Aí a gente começou a realmente virar, você me perguntou do selo, né? Do trabalho Não, aí 360. eu tô fazendo um comparativo que você trouxe essas 3 pessoas que você fez no 360, né? O Dexter, que já tinha um público específico grande e que você fez uma transformação de imagem, né? um posicionamento de imagem. O Rincon, que teve todo um trabalho também que já era conhecido no nicho e aí ele expandiu com um trabalho que veio com muita força, né, nesse momento e soube criar todo um universo muito bem amarrado, né? Foi realmente impactante quando ele chegou com esse álbum, principalmente Ponta de Lança, foi um hit, realmente uma coisa muito forte. E aí, chegando nesse ponto com a... Tô rindo da Nath. Acho que tem uma galera que queria botar essa história. Depois no final você passa. E aí, acho que a gente pode chegar e pegar o ponto da Amanda. Antes da gente falar de editora e tal, pegar esse ponto da Amanda, que já é uma pessoa que veio como atriz, mas que não tem exatamente o mesmo público, que você faz um trabalho um pouco mais do início, né? Ela não tinha esse histórico, né, musical. Uhum. A Amanda, bom, eu vi a Amanda menina, né? Eu vi a artista nascendo, porque quando eu conheço o pai dela, o William, e começo a trabalhar com a Black Hill, eu ia muito, né? Os meninos, o Blue, o Brown, os Pichote, os caras todos viviam lá gravando com o William. Inclusive as primeiras músicas, eu vi o Bug Nipe nascer, né? Esse projeto todo que foi junto com o William. Uhum. E aí eu via ela lá, ela ficava trancada no quarto dela, super tímida, estudando piano, ela via tutorial no YouTube, estudava e puxou muito do pai. Isso, ela traz uma musicalidade impressionante, né? Do avô, do Oberdan Magalhães, que foi fundador da Black Hill, de outros artistas. O Gil conheceu ela pequena, o pai dela tocava com o Gil. A Marina Lima, quando foi convidada para cantar tem uma audiência diretamente de São Luís do Maranhão, um grande artista, César Nascimento.
Eu não posso desviar porque eu me perco. Não, Mas você conhecia ela já já me... de antes, né? De uma coisa pessoal, Isso, né? ela Não tinha só como 16 artista. anos quando a gente se conheceu, hoje ela está com 28. E, e sempre teve uma afinidade muito grande. E quando ela começou a cantar, ela fez EAD, né? Ela se formou em teatro, em artes dramáticas, e começou a brincar de produzir. Ela deve ter ficado um ano e meio. A Amanda é muito perfeccionista, muito. Tipo Rincon. Rincon é assim também. Talvez até mais. Inclusive, os dois nasceram no mesmo dia, fazem aniversário no mesmo dia. E aí, ela quando falou, Mari, tô pronta, vamos começar a trabalhar, foi justo, passou o bastão, assim, o Rincon saiu, ela entrou, e é um grande desafio. Bom, eu estava cansada de trabalhar com homem, porque eu trabalhei muitos anos com homem, né? Muitos anos com homem. E então foi, até a Amanda precisou falar, calma, Mari, porque eu já vim, eu tenho fama de ser brava, porque mulher tem fama de ser brava, briguenta, louca, quando é homem o cara é porreta. Mas eu fico sempre brigando pelos artistas, pelas condições, por tudo. Da melhor maneira. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Amanda, teve essa readequação. Ela, Mari, calma, não precisa ser assim, é outra coisa. Então, está sendo um banho de mar, assim, né? Trabalhar nesse sentido com a Amanda. Muita doçura, muita parceria. Mas existe essa dificuldade, a gente conseguiu já emplacar coisas muito legais de imprensa. Mas aí é isso, num clipe você consegue bombar mais, no outro já não tem pouquíssima repercussão. Então é uma gangorra mesmo esse começo, né? E é muito interessante você pegar essa experiência de universo e se vê em outro. Você comentou comigo que você acaba trabalhando focado, vem fazendo dessa forma, né? Focado em um artista por vez, basicamente, né? E aí aí acho que a gente pode entrar no seu modelo de negócio, assim, dessa coisa de você entrar de uma forma um pouco... Você trabalha 360, mas você também tem uma sociedade com o artista, você tem o fonograma, ele entra na história. Como é que é isso? Sim. Quando nos primeiros anos eu trabalhei com muitos artistas, né? Então, isso sim, nosso foco sempre foi a música preta, mas trabalhei com o Seu Jorge, trabalhei com que inclusive gravou uma música minha, que está no disco dele, porque eu parei com a reportagem e comecei a compor, né? Que legal. Aí fiz uma tentativa, lancei um clipe, a Amanda era atriz, e falei, meu Deus, não sirvo para isso. Palco, pelo amor de Deus. Mas o Faro Fino gravou uma também. Não, não dá. Backstage. Elhão, monstrão, meu querido, meu parceiro. Então, mas então foi isso, assim, eu trabalhei com vários artistas, sempre nessa busca. Quando eu comecei a trabalhar com rap, eu entendi que a inspiração maior, os samples que eles usavam, era muito da Soul Music, e aí fui entender, conhecer quem eram os pioneiros da Soul Music no Brasil, juntei muitos artistas dos dois lados, né, do rap com soul, e vendi muitos desses artistas. Foi um trabalho árduo, Azimuth estava completamente fora da cena. Hoje, graças a Deus, está aí bombando. Fiz o festival Mestres da Soul, que juntou Tony Tornado, Lady Zu, Hildon da Fé, Paulo Diniz, Gerson King Combo, vários deles, de Mello. E aí, trabalhei com vários simultaneamente. Quando eu entrei para investir na carreira do Dexter, com essa nossa vida, e tenho total meu lugar de privilégio e reconheço isso diariamente, mas também não tenho dinheiro, né? Mas então sempre foi uma luta muito grande esse investimento, tentar gastar o menos possível, mas ser bem assertivo. RZO também trabalhei, Alião, pode crer, trabalhei pra caralho com a RZO. Professora? Ah, não, professora é você, Alião, para. E aí, que foi maravilhoso o trabalho com a RZO também. Enfim, eu realmente no rap amo trabalhar com a velha guarda, principalmente. Mas enfim, voltando. E aí nesses casos, né, que eu trabalhei, hoje eu não vendo mais os artistas, inclusive a Amanda, eu estou numa parceria com a Let's Gig para venda dela, né, do book. Meus parceiros. Mas foi isso, assim, desde o começo a gente entende... A coisa da editora, né? Sim, a gente começou a editora com o Dexter, aí, enfim, editamos o Pulse 011, a Nath MC tem quase tudo dela editado aqui, várias coisas do William estão aqui, do Pichote,
da Amanda, tem um outro artista que a gente gosta muito, o Lucas Guido. Na verdade, ainda bem que a gente entrou por esse caminho, porque não fosse a editora e o selo, hoje não estaria entrando nem pingados, entendeu? Na conta, porque é da onde vem Uhum. alguma receita hoje. Eu sempre Sim. falo muito para os artistas, eu acho que o formato ideal ou é numa situação como a que eu tenho com os artistas, de ser sócio, parceiro, enfim, e a gente cuidar de tudo, ou o próprio artista abrir a sua editora e fazer um contrato, um acordo com uma outra editora já mais estruturada para administrar as obras dele, né? Porque eu Uhum. acho que quanto mais o artista estiver próximo das suas obras, né, melhor. Mais autonomia ele tem, enfim. E é um trabalho que ele precisa enxergar que é um legado, não só não só para depois que você se for, mas enquanto você está vivo, tipo, você vai envelhecendo, a sua obra está aí e ela pode gerar renda por Para um os tempo. filhos, né? Exatamente. Enquanto para você, de repente você só tem alguma questão que você não pode, por exemplo, agora não podemos ter show, é o que você acabou de falar. De repente a maior renda, o que a gente entendia de mercado era fazer show. De repente a gente perde isso e pelo menos a gente tem um trabalho com fonograma, uma renda com fonograma, com Ganha em tocado. live, né? Assim, hoje dá pra gente monetizar, como vocês já falaram aqui em outros momentos, com outras pessoas. Questão de monetizar tudo, né? Dá pra gente monetizar live. Então, mudar, que nem você divulgava um show, hoje você divulga o que você tá fazendo ali nas redes, você divulga o teu Spotify, você divulga onde você sabe que pode ampliar o seu trabalho, que é isso que eu falo do trabalho funcionando como uma engrenagem mesmo, né? Uhum. Que essas coisas voltam de alguma maneira e vão ajudando a consolidar uma carreira organizada, enfim, mais bem amarrada. Mas com relação à editora e ao selo, é isso. A gente, na parte da editora, a gente ganha a porcentagem meio padrão da editora, dos 25%, a gente que controla, mas acho que a gente faz um trabalho muito legal, porque eu acho que quando você tem também o fonograma o direito autoral, né, a obra editada no mesmo lugar, te facilita algumas coisas. Eu acho que motiva mais a quem está cuidando disso trabalhar, porque senão fica pô, não, mas isso é a editora que tinha que estar fazendo, não, isso é o selo. Então, por exemplo, a gente entra no PlayX, é, que é um site que você pode ver onde está tocando os artistas, em que posição você está e tudo mais. E muito interessante, É, até falando pessoal, que quem trabalha com gestão aí, tá com, né, e tem uma caminhada, considere. Entre no PlayX, playax.com.br. É um é site de um sistema de dados de BI e tal, e nós no somos Brasil, né? vale bem. Mercado no Brasil. Aí isso, por exemplo, tem se mostrado uma Eu coisa não muito. estou ganhando nada para isso. Nem eu. Era Aliás, acesso Playex paga a gratuito. gente. Então, é muito interessante porque a gente entra lá, vê onde a Amanda está tocando a música dela, e a gente prioriza. Na hora de enviar, a gente manda muito para a rádio. E tem entrado alguma receita disso, tem rendido frutos, né? Então a gente entra lá e tem um mailing de rádios que a gente vai sempre ampliando, sempre melhorando, para ser bem certeiro e também começar, que nem fazer com os contratantes de oi, essa é a Amanda Magalhães, que é isso, que é aquilo, que faz 3%, que não sei o quê. É diferente, para a rádio é a mesma coisa, né? Você apresenta o artista, apresenta o catálogo da produtora, então é quase como as vendas, e que isso pode também se reverter em ganho para você. A gente faz também a gente já fez muita coisa de licenciamento, sincronização para publicidade, autorização para utilização de letra de música para livro didático. Então, são muitas as formas de ganhar, né, de gerar receita a partir das obras, né? Então, contato com produtoras de áudio. No caso da Amanda, ela é produtora musical também, tem poucas, estão começando a aparecer mais, né? Assim, muitas delas provavelmente já existiam, mas produtoras musicais mesmo. A Amanda faz locução, faz dublagem, então é meio que uma coisa atirando para tudo que é lado. Muda o textinho ali, muda um pouco a abordagem, mas sempre tentando apresentar o artista como um todo, né? Assim, nas possibilidades deles. Isso é muito legal. É muito difícil, muito raro ter um trabalho assim focado, dedicado e que abraça todas essas pontas e que entende o artista
a artista como não só na divulgação, ou não só na gestão, não só na comunicação, não só, mas em todas essas áreas e pensa o ganho com a obra e tudo isso é muito legal. Parabéns, Obrigada. é por isso que está aí com esse tempo e com resultados tão incríveis, trabalhando com pessoas tão boas Obrigada. e tendo resultados tão bons. Realmente é inspirador. Eu também estou caminhando um pouco nessa área, gosto muito de me inspirar em pessoas como você, assim. Então, parabéns, de verdade. É Obrigada. poder ouvir Obrigada. as possibilidades e o caminho que o mercado traz. A gente está caminhando um pouquinho para o final. Queria falar muito mais aqui. Acho que Eu é também. importante. Acho que é importante a gente falar desses lugares que você atua, então, senão, como você já falou um pouquinho, mas a gente pode falar um pouquinho mais agora nessa reta final. Não, além de tudo isso que você faz, o trabalho com artista, você também tem um trabalho de produção cultural, de festivais e focado também no trabalho. Vamos falar desses festivais, você tem caramba, tá aqui, Mestres da Soul. Tem Diversidades. diversidades. Então, o que eu estou entendendo do mercado da música preta periférica hoje? Eu construí relações e situações assim que eu levo para minha vida, né? Não é nada, ai, passou, já foi. Mas acho que existe hoje os próprios empreendedores, produtores pretos que estão ocupando esse lugar. E eu não quero disputar com quem é o lugar por direito, sabe? Por exemplo. Então eu fico muito feliz que tenha aparecido. Tem outros produtores também que não olhavam para rap, para a cultura preta antigamente, mas como foi sendo cada vez mais respeitado, também estão com esses artistas. Então eu estou muito nessa. Ai, gente, que agora? O que eu faço, né? Procurando possibilidades. Como eu te falei, eu nasci comunista, tive experiências muito boas ao longo da minha vida, de coletividade, da preocupação com a inclusão dos outros, né? Assim, entendendo que, de novo, o meu lugar de privilégio. Então, meu olhar agora, fiz o festival Fico em Casa BR, né? Junto com uma outra turma, foi um dos primeiros da pandemia. Uhum. E tinha uma pessoa, que inclusive uma outra amiga que me passou, porque eu falei, bom, a gente está com apresentadores de vários gêneros, não sei o quê, mas está faltando alguma coisa. Não tinha ninguém com deficiência, né? E é frequente a gente não ver, né, nesses círculos pessoas com deficiência, de maneira geral, acho, na cultura. E aí ela teve uma fala que falou sobre a questão do isolamento, que a pessoa com deficiência vive um isolamento constante, né? Que para muitos não era novidade. E entendi que nesse momento, além do isolamento, existe a questão de muitos deles estarem desassistidos também, né? Principalmente os mais carentes. E Eu estou com um aí, minuto e meio para encerrar aqui. não, o que eu faço? Vamos, Bom, vamos e fazer o aí, seguinte. Fala. não, Não, e não aí fala. E inventei aí, esse festival que a gente vai reunir artistas com diversas deficiências, diferentes expressões artísticas, juntando gêneros, etnias. A gente está tentando fazer o mais diverso possível. se seguir você, vai descobrir sobre todas as suas frentes, Teve então, o seu festival SP arroba. Rap. Meu arroba é Mari Bergel. O da minha produtora é Boia Fria Produções. E é isso, lá E tá em todos os lançamentos, a contatos. Amanda está lançando coisa em A Amanda vai breve. lançar um álbum no mês que vem. Arroba Amanda Magalhães. Arroba Amandes, em vez do A é Z, Amandes Magalhães. O Billy tá, estamos falando para chamar ele. Boa. E uma música para nossa playlist. Estamos nos 50 segundos finais. Vamos lá. Uma música para nossa playlist colaborativa. Procure e busque em rede no Spotify. Todo mundo que passa por aqui. Pode ser Na Sua Casa, que foi o último lançamento da Amanda. Na sua casa, Amanda Magalhães. Mari, sensacional. Obrigado Muito por obrigada a contar você, muito eu mais sobre adorei. você. Adorei também. Valeu por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento para a gente. Foi demais. Quero ter a oportunidade de falar mais com você. Você está convidado para o podcast, que em breve
Tchau.